Falando agora da Sul-Americana, né, cara? Porque, obviamente, é o jogo principal de hoje, né, cara? Vasco e Independiente de Medellín. Partida aí, né, de ida, né, para esse mata-mata que vale a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, né? Lembrando que quem passar vai encarar a equipe do Olímpia do Paraguai, que é o Olímpia que estava no grupo do Vasco, inclusive, né? Na primeira fase, o Vasco ganhou do Olímpia e perdeu do Olímpia, né? Ganhou em casa e perdeu fora de casa, e agora aí valendo nessa classificação. O técnico do Vasco, o português Pedro Emanuel, faz a sua segunda partida sob o comando aí da equipe, né? E vem com mudanças, vem com alterações, vai mudar esquema tático, vai mudar a forma de jogar, vai mudar a escalação também, né? Mudou algumas peças aí na equipe titular do Vasco e vai tentar mostrar um pouquinho hoje já de quem é o Pedro Emanuel, né? De como ele gosta de montar os seus times, e vai ser uma excelente oportunidade para a gente poder assistir esse jogo e, ouvir o Pedro Emanuel, porque a gente não vai ter a presença de público no estádio, o estádio vai estar vazio. Então a transmissão da ESPN e da Disney+, vão conseguir captar a todo momento o que o treinador português vai estar falando, vai estar ali, né, dando de instrução para os jogadores do Vasco. Então estou muito curioso, né, na expectativa para ver o time melhorar, evoluir, crescer e ganhar, tá? Porque o Vasco joga hoje para ganhar. O Vasco não vai entrar para empatar, apesar de um empate não ser um mau resultado. Pelo que soubemos, o técnico português, ele quer vitória hoje, até para poder recuperar a moral, a autoestima e a confiança desse grupo que tá lá no chão, que tá lá embaixo, depois de tantas derrotas consecutivas aí no Campeonato Brasileiro. Então o técnico português aí escalou o Vasco da seguinte forma: pode ter mudança? Pode chegar na hora do jogo ele perceber e fazer alguma alteração ali no time titular? Até pode, mas eu acho muito difícil que vá fugir do que eu vou trazer para vocês aqui agora do time titular. Então o time que deve ir a campo deve ser Léo Jardim, nosso goleiro número 1, na lateral direita Puma Rodrigues, ganhando a vaga em definitivo do PH, e na lateral esquerda o Cuiabano, lembrando que o Paulinho, o lateral esquerdo recém-contratado, tá no banco de reservas, foi relacionado, pode estrear hoje com a camisa do Vasco. Dupla de zaga com o Cuesta e o Robert Renan. Meio de campo com Cauã Barros mantido no time. Eu achei que Cauã Barros ia sair. Foi mantido. Thiago Mendes e o Nuno Moreira jogando como camisa 10, né? Ganhando a vaga do Rojas ali, que foi muito mal no último jogo, né? O Nuno Moreira tá com a moral com o treinador. São compatriotas, são ali portugueses, né? E de repente isso aí tá contando um pouquinho, até porque o Nuno Moreira também foi muito mal no último jogo, né? Mas tomara que possa fazer hoje uma boa partida aí com a camisa do Vasco. E lá na frente mais mudanças, tá? Na frente mais alterações. Centroavante, camisa 9, vai ser o Brenner, ganhando a vaga do Spinelli. Na ponta direita a gente deve ter Carlos Andrés Gomes e na ponta esquerda o Adson, e os dois podendo fazer aí mudanças de lado de campo aí a todo momento, né? Mas a gente pode ver o Carlos Andrés Gomes voltando a jogar na vaga dele ali de ponta direita, onde ele sempre se destacou na carreira, inclusive quando chegou ao Vasco, né? Jogava ali pelo lado direito de campo. Então agora é aguardar, é esperar, né? O jogo é às 7 horas da noite, com transmissão da ESPN e da Disney+, para a galera que quiser assistir o jogo ao vivo aí. Quem não tiver, vai na casa de um amigo, vai aí no restaurante, vai num barzinho aí, porque, como eu falei mais cedo, não dá para perder o jogo do Vasco, né? Quem sabe o Vascão vencendo hoje, torcedor vai ficar contente, vai ficar feliz. E até peço para você deixar nos comentários seu palpite e se você gostou dessa escalação, aprova a escalação do português, acha que esse é o time ideal para poder vencer essa partida de hoje à noite? Bom, vamos falar rapidinho agora aqui também sobre mercado, né? O Vasco tentando aí se reforçar, tem as negociações com o De Ossa adiantadas, né? Mais de um mês já também de negociação, já virou uma novela, tá um negócio chato também essa situação do De Ossa e a coisa não se concretiza, mas temos mais informações aqui sobre possíveis reforços. O Vasco está em busca aí de jogadores experientes que atuem no sistema defensivo e buscou informações sobre Danilo Barbosa, cria do Vasco da Gama, que atualmente defende o Al-Ula, da Arábia Saudita. Volante de origem, Danilo atuou também como zagueiro na última temporada no futebol árabe, sendo titular absoluto e peça-chave do elenco. No futebol brasileiro, ele foi revelado pelo próprio Vasco da Gama e tem passagens por Palmeiras e Botafogo. Foi campeão com a camisa desses dois clubes.
Danilo tem 1,83 m de altura e surge como uma oportunidade de mercado, já que o jogador não se reapresentou ao Al-Ula da Arábia Saudita e está analisando ali possibilidades no mercado de transferências. O Vasco surge aí como um dos principais interessados na contratação do Danilo Barbosa. A informação é dos amigos do Colina 1927. Acho que seria uma boa contratação. Acho que é um jogador que chegaria com status de titular no Vasco, jogador campeão por onde passou, vencedor, enfim, acostumado a jogo grande, acostumado a time grande, cria aqui do Vasco da Gama. Acho, né, que seria uma boa contratação caso o Vasco consiga avançar nessa situação do Danilo Barbosa. Pô, comparando com os volantes que a gente tem no elenco hoje, então o Danilo Barbosa é um nível bem acima, né? Então deixe, é claro, né, a sua opinião aí nos comentários. Calma, estamos falando de Asprilla, é um colombiano, é bom de bola, pode chegar, mas isso não interfere também na chegada de Nelson Deussa, que em breve aí estará desembarcando no Rio de Janeiro, não vai demorar muito para que isso aconteça. Show? Deixa aí a sua opinião nos comentários, suas expectativas sobre Nelson Deussa. E para fechar o vídeo, o Vasco, né, que passa por um grave problema financeiro, o Vasco está precisando de dinheiro e está buscando, né, receber de onde pode, de onde deve, em qualquer lugar. Agora, recentemente, tivemos a confirmação do empréstimo no valor de 40 milhões de reais, né, que o Vasco da Gama está conseguindo junto a Marcos Lamáquia. Mas o Vasco da Gama tem buscado em outros lugares, através de outros meios também, grana, dinheiro, pois precisa. E recentemente, o Vasco da Gama, amigo torcedor Cruz Maltina, acionou a FIFA, tá? O Vasco acionou a FIFA para cobrar uma dívida referente a esse jogador que está aparecendo aí na imagem a vocês já há algum tempinho, que é o lateral direito Natan. Qual é a situação? O Natan foi um jogador cria das categorias de base do Vasco da Gama, um atleta muito bom de bola. Ele sempre foi considerado na base do Vasco uma das maiores promessas, tá, da base Cruz Maltina. Um jogador que sempre se inspirou muito dele dentro do Vasco da Gama. O Vasco vende, mesmo contra uma vantagem à época do Vasco da Gama, o Natan ao Boa Vista de Portugal. Só que o Boa Vista acabou não quitando integralmente o valor da transferência. Então não pagou ao Vasco todo o valor que Vasco e Boa Vista sentaram e assinaram um contrato. E aí qual foi a situação? Em 2022, o Santos compra o Natan do Boa Vista. E como parte da negociação, o Santos assumiu a dívida que era do Boa Vista junto ao Vasco. Então, a dívida que Boa Vista tinha com o Vasco, o Santos pegou-a para si. E o Santos, até o momento, não pagou esse valor de 7 milhões de reais. Então, o Santos hoje está em dívida, em débito com o Vasco da Gama, referente a esse valor da compra do Natan, e o Vasco, então, acionou a FIFA para cobrar esse valor de 7 milhões de reais. O Vasco acionou a FIFA, já havia acionado, tá, a CNRD da CBF, cobrando aí esse valor pela venda do jogador. O Vasco busca alternativas para conseguir ganhar dinheiro e uma das alternativas nesse momento procuradas e buscadas pelo Vasco é exatamente essa situação do lateral direito Natan.